questão do PIB, né? Explica pra gente aí. Na verdade, assim, dá até para traçar um paralelo. Se a gente viajar um pouquinho no túnel do tempo para maio de 2016, teve uma postagem do senador aposentado pelas urnas, o Lindbergh Farias, também petista. Ele comemorou a taxa de desemprego culpando o governo Temer. Ele tinha feito um post chamado Recorde de Desemprego, o golpe aumentou a crise. À época, o desemprego tinha batido 11,2%. Qual que é o problema? O problema é que os dados eram de abril de 2016, quando a Dilma ainda era presidente. Obviamente, esse post foi deletado. Aqui a gente tem uma situação muito similar, né? O Haddad, que como economista se mostra um excelente réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Tem duas hipóteses, ou má fé ou ignorância. Então ele merece a nossa crítica em ambas, né? Não tem problema nenhum ser debochado, você só não pode ser mentiroso. O que acontece? É a primeira vez, na verdade, em 3 anos, que existe um aumento real do salário mínimo, ou seja, acima da inflação, em que o poder de compra do trabalhador aumentou. Então a gente está falando de R$ 954 para R$ 998, certo? O que acontece? O cálculo é baseado em expectativa de inflação e essa expectativa caiu. A projeção era de uma inflação de 4,2% e passou para 3,5%. Né? Então, daí que houve essa redução de R$ 8,00, que percentualmente significa 0,7%, menos de 1%. Naturalmente, fazendo aqui essa ressalva, sem desmerecer R$ 8,00 no caixa. Vamos lá, como que funciona esse reajuste? Por força de lei, o salário mínimo ele é corrigido pela inflação, pelo índice do INPC. E esse índice considera os dados aí de consumo das famílias de 1 a 5 salários mínimos. Ainda tem esse detalhe. Ele também incorpora aí no cálculo o PIB dos 2 anos anteriores. Agora, qual que é a ironia e onde que está a má-fé ou a ignorância do Fernando Haddad? Esse cálculo se transforma em lei durante a gestão da Dilma Rousseff, que promulga inclusive uma medida provisória estendendo isso até 2019. Ou seja, na verdade, isso é uma política petista. A política que ele está criticando, que orientou a formação desse novo salário mínimo, é petista. Aí ele fala o seguinte, o povo começou, ironiza, né? O povo começou a se libertar do socialismo. Infelizmente, ainda não. Porque qual que seria o ideal? Travar a correção automática e rever a regra de recomposição do salário mínimo. Porque qual que é o problema que está aí? O salário mínimo, além dele dar o piso, né, salarial para o mercado formal, ele também indexa uma série de benefícios, né, especialmente aqui aposentadoria e seguro-desemprego. Como me ensinou ontem a nossa colega aqui da Jovem Pan, a Denise Campos de Toledo, né, que é especialista em economia, a cada R$ 1 que o governo acrescenta no salário mínimo, o erário público tem um ônus aí de 304 milhões de reais. Então, fazendo uma conta rápida, esses R$ 44 de acréscimo vão representar no orçamento da União um ônus de 13 bilhões, de mais de 13 bilhões de reais. Então, isso daí é uma coisa muito, muito séria. Qual que foi o discurso, já que a gente falou do Paulo Guedes, na posse, né? O que ele disse sobre a nova Previdência? Nós temos que libertar as novas gerações desse regime previdenciário e trabalhista que nós temos hoje. E ele chamou a atenção, né, para o aspecto fascista da legislação brasileira, que foi inspirada na Carta del Lavoro do Mussolini. Né? Então é o Código Trabalhista italiano que inspirou a nossa CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, do ditador Getúlio Vargas. Né? Só para citar duas coisas, a ausência de liberdade em associação sindical e imposto sindical obrigatório, que só caiu com a mini-reforma trabalhista do Temer. Então, assim, só também para fechar o raciocínio, não se gera emprego criando encargo trabalhista, e não é à toa que hoje em dia no Brasil nós temos 12 milhões de desempregados, esses sim herdados do governo socialista da Dilma Rousseff.